Querido irmão, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Irmão, hoje vou deixar um ensino muito poderoso sobre batalha espiritual. É algo que pouca gente conhece, entende, e nós vivemos num mundo onde há dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. E se nós não nos levantarmos enquanto guerreiros do Senhor, nós seremos derrotados. Quer você acredite, quer não, nós vivemos numa guerra espiritual dia após dia, noite após noite. Se nós, enquanto Igreja do Senhor, não nos levantarmos, nós seremos derrotados pelas trevas. Nós, nossa casa, nossos filhos, nossos parentes e o mundo jaz do maligno e nós precisamos nos levantar. Hoje eu vou falar sobre o campo da territorialidade. A Bíblia diz que a terra é o lugar concreto onde a vontade de Deus é feita e sua presença é encontrada. Mas depois que Adão pecou, ele entregou as chaves daqui da terra nas mãos de Satanás. A Bíblia diz isso, eu vou deixar o versículo. Veja bem, no deserto, quando o diabo estava lá tentando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tentou Jesus falando assim: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Ele ofereceu isso a Jesus quando Jesus estava lá no deserto, 40 dias em jejum. E ele ofereceu isso para Jesus porque ele realmente... isso foi dado a ele. Quando Adão pecou, ele entregou, vamos dizer assim, as chaves aqui do mundo nas mãos do diabo. Por isso que a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Satanás, ele não tem o controle. Ele está aqui para matar, roubar e destruir. O controle é de Deus, somente de Deus. Ele está debaixo dos estrados dos pés do nosso Senhor. Deus tem o controle de todas as coisas. Mas como Adão, o primeiro homem aqui da terra, pecou, entregou o campo, ou seja, a terra, nas mãos do maligno. Por isso que o mundo jaz do maligno e se encontra do jeito que está. Só que o nosso Jesus tem o controle de todas as coisas. Na Bíblia, há vários versículos que falam sobre esse campo da territorialidade, mas o mais importante deles está escrito em Números 13, 26 a 33. Quando os espias enviados por Moisés a Canaã relatam ao povo de Israel o que viram na terra. Então eles disseram lá no relatório deles que a terra era maravilhosa, mas o povo era forte e as cidades eram grandes e fortificadas. Que lá viviam os gigantes de Anak, que a terra era cheia de gente guerreira, fortemente defendida, e que eles, diante daqueles guerreiros, eles pareciam gafanhotos ao lado deles. Tão altos e fortes eles eram, ou seja, eram uns gigantes. Esses gigantes, eles se equiparam a como se fossem os espíritos territoriais que hoje em dia estão ali comandando aquela terra, encabeçando os pecados daquela nação. Então, esse campo da territorialidade ele é muito amplo. Ele envolve a cultura, a atmosfera espiritual do local. Todo lugar tem uma atmosfera espiritual. E essa esfera espiritual, ela é determinada por esses espíritos malignos que ali habitam. Há uma esfera espiritual para o bem e para o mal. Como, por exemplo, quando a arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. A Bíblia diz que abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Isso está em 2 Samuel 6,17. Deus, ele pode escolher um local para habitar a sua presença, assim como também pode retirá-la, né? Assim como no caso, quando a glória se foi de Israel. E chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória. Isso está em 1 Samuel 4:21. Quando a casa de Eli começou a contaminar o tabernáculo, e a glória foi removida, e a arca foi levada. Então, por exemplo, nosso corpo também é um território. De onde nós viemos? Nós viemos do pó da terra.
E então, é por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Porque quando a gente der lugar ao diabo, ou seja, abrir a porta para ele através dos nossos pecados, ele vai entrar. Ele vai entrar e ele não vem sozinho. Tem um cabeça, geralmente tem um demônio ali, um principado que atua e ele traz outros junto com ele, juntamente com ele. Então você veja que em Efésios 4:27, Paulo exorta a igreja de Éfeso para não dar lugar ao diabo. Ele diz, não deis lugar ao diabo. Nesse versículo ele está falando de jurisdição, uma área contaminada. Por quê? Porque a terra pode ser ferida. A terra, ela é ferida através de portas abertas pelos pecados dos líderes, né? De um rei, do presidente da república, dos governadores, de um líder que comanda a nação. Por isso que muitas vezes na Bíblia, quando um líder espiritual comete pecado, Deus castigava todo o povo por causa do pecado de um líder. O Davi, quando levantou o censo, não mandado por Deus, mas incitado por Satanás, Deus castigou o povo de Israel por causa do censo ordenado por Davi. Como aconteceu o castigo? Satanás, ele incitou Davi a fazer o censo. Davi ordenou a Joabe que contasse o povo de Israel desde Berseba até Dan. Joabe contou o povo, mas não incluiu as tribos de Levi e Benjamim. Deus enviou uma praga sobre Israel, matando 70.000 homens. Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas arrependeu-se e mandou o anjo parar. E Davi se arrependeu? Sim. Davi pediu a Deus que perdoasse o seu pecado. Davi construiu um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. O Senhor se aplacou para com a terra e cessou o castigo de sobre Israel. E Davi, quando soube, através da boca do profeta, que Deus ia fazer isso, Davi falou, mas o que tem a ver essas ovelhas com o meu pecado? Que o Senhor me castigue, porque essas ovelhas nada fizeram. Né? E por que Davi cometeu esse pecado? Porque Davi aparentemente estava contando o povo para ver o seu sucesso como rei. O censo era preliminar a um recrutamento de soldados, a uma cobrança de impostos. Ele queria cobrar mais impostos. Mas o pecado de Davi foi por causa do orgulho. O orgulho, quem é o maior orgulhoso da Bíblia? Satanás. Qual é o primeiro pecado da Bíblia? O orgulho. E quando a gente se orgulha, quem é que nos influencia a praticar esse pecado contra Deus? Satanás. Então veja bem, o resumo aqui é que o pecado de Davi, que era o líder da nação, contaminou a terra e Deus, o nosso Deus irado, castigou 70.000 inocentes que não fizeram nada. Assim, irmão, é a ira de Deus. Então, irmão, a terra, ela responde pelas transgressões. Por isso que nós vemos hoje a terra respondendo pelas transgressões do homem. As queimadas, as tsunamis, as enchentes. Porque a terra, ela responde, irmão. E por isso temos que estudar a terra, a história da terra. A nossa raiz, ou seja, a raiz da nossa árvore. O que seria a raiz da nossa árvore? A árvore genealógica, os nossos antepassados. Porque, como a palavra de Deus diz, pelos frutos nós conhecemos a árvore. A árvore que der bom fruto é porque ela tem uma raiz boa. Já a árvore que dá maus frutos é porque a raiz é podre. E o que nós devemos pesquisar nos nossos antepassados? Ocultismo, religiões falsas, influências e traumas ainda na barriga, pressões na infância, maldições por palavras saídas da boca de pais, que são autoridades espirituais. Ou seja, todo tipo de pecado oculto praticados pelos nossos antepassados. Nós precisamos estudar a nossa cidade, como é o modus operandi daquelas pessoas que vivem ali, a nossa localidade, o nosso bairro e a nossa casa. Se você mudar para uma casa, você precisa descobrir antes de comprar aquela casa ou alugar sobre os antigos moradores, quem foram, como eram, principalmente a sua religiosidade.
Devemos estudar principalmente também derramamentos de sangue, consagrações a deuses pagãos, idolatria, guerras, assassinatos, chacinas, homicídios, abortos. Quando os seus antepassados cometeram pecados como derramamento de sangue, assassinatos, chacinas, abortos, vai passar de geração para geração um espírito de morte. Aquele espírito de morte, ele se propaga. E você não sabe por que muitas vezes você abortou aí 2, 3 crianças. Na sua família há vários casos de aborto. Acontecem acidentes inexplicáveis e quase sempre os primogênitos da família morrem. Então você precisa pesquisar adultérios, aquele espírito ali de pombagira, sucumbos, incubos, eles propagam de geração em geração. Perversão sexual geralmente está ligado ao principado da idolatria, que é idolatrar a imagem de Nossa Senhora, santos do pau oco, santos que não existem, que a Bíblia proíbe, clínicas de aborto, matadouros, assentamentos do santo, quarto para orixá, terreiros de macumba, prostíbulos, jogatinas, bingos, objetos amaldiçoados, feitiçaria, macumbaria, invocações, rituais, simpatia, objetos enterrados, barras de vela no jardim, planta, espada de São Jorge, comigo ninguém pode, disputa familiar, tudo isso contamina a terra. Veja o que diz a palavra de Deus: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, Deus ele nos avisa contra todas as formas de idolatria ou qualquer outro envolvimento com deuses falsos. Esses deuses, na verdade, não são deuses, são demônios. Se você estiver adorando imagem, você não está adorando um pedaço de pau. Você está adorando um demônio. E veja, são 4 níveis de antepassados. Pais, 2 gerações, avós, 4 gerações, bisavós, 8, trisavós, 16, ou seja, o total de 30. Então Deus vai visitar o total até os teus trisavós, total de 30. Todas essas pessoas podem ser um canal através do qual elas podem ter sido expostas à influência satânica, e esses espíritos malignos eles vão passar até os teus trisavós. Você pode estar enfrentando hoje enfermidades, várias lutas e batalhas na sua vida. Talvez o pecado nem tenha sido seu, mas do teu trisavô. Veja como é importante a gente conhecer as coisas do mundo espiritual. Então, você vive ali numa atmosfera espiritual infernal, né? Você mora naquele lugar, tudo acontece e muitas vezes você até vê e sente coisas assustadoras. Na maioria das vezes você mais sente do que vê. Quando você está vendo é porque o seu nível de envolvimento com as trevas foi muito grande. Geralmente você mais sente do que vê. Então você vai ver ali muitas tragédias, manifestações espirituais como mudanças de humores repetitivo, desmaios, surtos psicológicos, drogas, álcool, enfermidades, vícios, problemas sentimentais dos mais diferentes tipos, depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade, problemas emocionais, irritabilidade emocional. A pessoa não sabe tomar decisão nenhuma, não sabe o que quer, vive sem sonhos, não tem objetivos de vida, não sente compaixão, frieza espiritual, não consegue demonstrar amor, não consegue abraçar, não consegue amar, não consegue demonstrar sentimentos, problemas familiares dos mais diferentes tipos, amarrações financeiras, que sua vida financeira não prospera, tudo se quebra dentro da sua casa, seu dinheiro nunca dá para nada, você fica desempregado, e isso é sintoma
daqueles espíritos malignos que operam ali, da regência daqueles espíritos malignos que comandam aquele lugar. Claro, ele só entra se você der a base. Quem abre a porta somos nós. Quem abre a porta, irmão, somos nós. Aqueles espíritos ali que estão contaminando a terra, eles só vão trabalhar na vida daquelas pessoas que não têm Deus, que não são tementes a Deus, que não andam no caminho de Deus, que não são crentes. Porque quando você está nas trevas, você precisa entender que você não tem proteção nenhuma. Por exemplo, inveja, macumbaria não pega num verdadeiro crente, uma pessoa de Deus. Agora, se tiver no pecado, inveja pega, macumbaria pega. Então, esses fatores, eles fazem com que os espíritos territoriais tenham a base legal para habitar ali e fazer daquele lugar um verdadeiro inferno. Não somente aquele lugar, mas a tua casa. Eles vão influenciando o comportamento, a prática e o modo de vida daquelas pessoas e incitando aquelas pessoas aos mesmos pecados naquele país, naquela região, naquele bairro e na mesma família. Os pecados se repetem. Eu vi isso dentro da minha própria casa. Todos os meus irmãos furtavam. Quase todos os meus irmãos, aliás, todos, eram idólatras e adoravam imagens. Todos os meus irmãos, inclusive eu, praticávamos os pecados das obras da carne, como fornicação, mentir, idolatrar, avareza, contendas, iras. Todos os meus irmãos também carregaram em si, trouxeram consigo o espírito de rejeição. Meu pai foi rejeitado, meu pai não teve pai. E minha mãe, ela tinha um pai que era muito bravo, batia nas filhas, e ela casou com 15 ou 14 anos para fugir daquele pai brabo, que batia nas filhas. Então, aquele espírito de rejeição ali por parte dos pais, eles também passam para a vida dos filhos. Todos os meus irmãos, homens, eles abandonaram os próprios filhos, nunca tiveram filhos, nunca reconheceram esses filhos. Alguns hoje não sequer falam com os filhos. E isso se repetia. As irmãs também, nós mulheres, eram 6 homens, 6 mulheres. As mulheres tinham sérios problemas com as filhas, onde a gente não consegue demonstrar amor, demonstrar carinho, nem abraçar, nem beijar, nem dizer que te amo. E esses espíritos de rejeição, ele também faz com que você caia nas drogas. Você vai buscar no álcool e nas drogas aquilo que você não teve. Satanás, irmão, ele é estrategista. Esse espírito de rejeição, ele rege 90% daquelas pessoas que estão ali no presídio. 90% daqueles rapazes que estão ali, eles são vítimas de Satanás por causa de um espírito de rejeição, porque eles não tiveram principalmente pai. A influência do pai é muito grande na vida de uma criança, e a criança, aquele espírito de rejeição, acompanha ela ali até a fase de adulta, e você vai buscar nas drogas, no álcool, no sexo, aquilo que você não teve do seu próprio pai. E você diz, mas não é possível. Uma família inteira no álcool, nas drogas. O que é isso? As pessoas chamam de karma. Não é karma. É um espírito maligno, um principado das trevas. E os principais sinais da existência de espíritos territoriais são mudança de comportamento após a mudança para um endereço, opressão e medo de escuro, principalmente as crianças começam a chorar muito, às vezes tem barulhos de janelas, portas que batem, objetos desaparecem dentro de casa e aparecem do nada, você começa a brigar com os filhos, começa a achar que eles pegaram, insônia, pesadelos, por exemplo, você acorda 2, 3 da manhã, os demônios vêm e te acordam. Eu tinha esse problema, eu dormia, eu não tinha insônia para pegar no sono. Mas eu pegava no sono quando dava por volta de 2h30, 3 horas, era sempre nesse horário. Os demônios vinham, me acordavam, eu acordava com o sentimento como se tivesse alguém ali do meu lado. Eu sentia uma palpitação no corpo, uma sensação horrível, assim, como se fosse uma sensação, sei lá, de morte, como se alguém estivesse ali do meu lado. E a partir daí eu já não dormia mais.
E eu fiquei nessa situação por uns 3 meses. Eu estava virando um monstro, porque você sem dormir, sua vida se transforma, você começa a virar um monstro. E a minha vida estava um caos, né? Eu estava sendo oprimida por esses demônios. E os sucumbos e incubos, por exemplo, assim que você pega no sono, eles também te atacam. Como é que atacam, irmão, os demônios? Muitas vezes assim que você pega no sono. Por exemplo, os sucumbos e incubos, eles são principados. Eles, assim que você age, assim que você dorme, eles vêm e te aprisionam. Muitas vezes eles até fazem sexo com você, rouba ali a tua energia vital que você tem e você acorda morto, cansado, sem saber por quê. Na verdade, os demônios vêm, esses sucumbos e incubos, eles praticam sexo com você. Irmão, isso não é mentira, é verdade. No início da minha libertação, eu conheci um rapaz, ele era judeu, filho de judeus, na verdade, mas não praticava o judaísmo. Que ele, assim que pegava no sono, esses espíritos de sucumbos e incubos vinham, prendiam a respiração dele, praticavam sexo com ele e ele achava que tinha uma doença. Ele ia operar, os médicos não sabiam o que ele tinha e eram esses espíritos malignos, porque ele vivia uma vida de promiscuidade sexual, ele saía com prostitutas. Eu acho que também ele era homossexual. E se você não sabe, o homossexualismo e a prostituição é um espírito maligno. E é por causa do pecado da idolatria, principalmente. É um espírito maligno que faz com que você se prostitua, faz com que você seja lésbica, faz com que você seja homossexual. Ninguém nasce lésbico, ninguém nasce homossexual. Você nasce homem ou mulher. Assim diz a palavra de Deus. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E se você está nessa vida, há um caminho. É batalha espiritual, libertação, você ser liberto. Quem liberta é quem? Jesus. Pois bem, esses sucumbos e incubos, eles só vão te deixar em paz quando você verdadeiramente se arrepender, fechar as portas para ele e clamar pelo sangue de Jesus. Fechar as portas, largar o pecado e clamar pelo sangue de Jesus. Aí então você será liberto. Você também pode sentir sensação de enforcamento enquanto dorme, era o caso dele. Ódio repetindo, ocasionando contendas, brigas. E isso acontecia comigo. Eu estava assim junto da minha filha, daqui a pouco senti um ódio. Sabe o que é você sentir ódio da sua própria filha? Minha mãe também era assim. Ela, do nada, a gente chegava perto dela, ela sentia ódio por nós. Ela dizia que todas as filhas dela tinham nascido para sofrer. Logo assim que a gente nascia, ela jogava essas palavras, essas pragas. E eu vi muitas coisas das palavras da minha mãe se cumprindo na vida da nossa família, na minha vida, na vida dos meus irmãos, e muitas palavras que saíram da boca do nosso pai também. Então, a maldição sem causa, ela não se cumpre, como diz a própria Bíblia. Mas se existe uma causa, ela vai se cumprir, porque você vai abrir as portas e aquele demônio que já está ali, ele vai entrar. Então, veja, aquela casa, ela pode ser fortemente atormentada por um espírito territorial. Ele é o principado. Satanás, ele é o cabeça. Aí tem os principados e as potestades. Geralmente, numa casa, sempre existe uma potestade. E abaixo dele, os espíritos malignos de menor, vamos dizer assim, os pés de chinelo. Eu chamo os pés de chinelo, tipo pombagira, Zé Pilintra. E então, por que eles não querem, irmão, sair de uma casa? Porque quando eles saírem daquela casa, eles vão sofrer uma reprimenda do maioral que manda ali naquela área. Os espíritos malignos, eles não querem perder território. Você precisa ter em mente isso. Eles não querem perder território. Assim como também ele não quer sair daquela casa, como o Senhor Jesus falou. Quando o espírito maligno sai de uma casa e ela fica adornada e limpa, e você não preenche aquela casa com a palavra de Deus, ele vai voltar e trazer mais 7. Assim também é no território. Se nós não nos levantarmos em oração, numa batalha espiritual, para expulsarmos esses espíritos territoriais, diuturnamente, sempre, eles vão voltar. E eles não voltam sozinhos, eles trazem mais 7. E a situação fica ainda pior.
Então a Bíblia diz assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Apocalipse 18:2. Veja bem, morada de demônios. Assim estamos nós, no mundo que jaz do maligno. A falta de conhecimento e discernimento faz com que as pessoas se conformem com aquela presença ali do inimigo e passa a ser normal. Elas acham que tudo é normal. Elas passam a dizer frases como, por exemplo, eu nasci assim, minha mãe praticava isso, meu pai também fazia isso, meu avô também fazia isso, eu puxei a meu pai, eu puxei a minha mãe. Isso se repete desde a minha avó. Minha avó também fazia isso. Pau que nasce torto, morre torto. Essas coisas. Isso aí são o quê? Outro principado que age nas fortalezas da mente. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, assim, a nossa luta maior, na verdade, são contra as fortalezas da mente colocadas por Satanás. Porque se você lê a palavra de Deus, ela vai verdadeiramente te transformar, te libertar. Porque é ela quem liberta. Ela quem tira aquelas escamas dos nossos olhos e nos dá a visão. Ela quem vai tirar os tapões dos nossos ouvidos e nos fazer ouvir. Porque a mesma palavra de Deus, ela também diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E as coisas espirituais nós só as discernimos espiritualmente. Então, irmão, para ficar prático, qual é o primeiro passo? Depois que você tiver entregado a sua vida para Jesus, tiver se arrependido dos seus pecados, estiver pedido perdão a Deus de todos os seus pecados, está debaixo de uma cobertura espiritual de um homem de Deus, você precisa mapear essa terra. O primeiro passo é você mapear a terra. É fazer o que o Caleb fez. Nós precisamos estudar a história do lugar, os pecados geracionais, as iniquidades daquela área geográfica, casas, empresas, igrejas, cidades, nações e, por fim, a nossa casa, nossa família, nossos antepassados. Veja o que diz aqui. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha e veja que terra é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Números 13, 17 a 22. Então o primeiro passo é mapear a terra. Começando por onde? Você vai orar a Deus por identificação, para que Deus mostre os pecados dos seus antepassados. Você vai procurar saber quem eram teus bisavós, teus trisavós, como é que eles viviam. Se você não tiver como fazer isso, você pede a ajuda do Espírito Santo de Deus e você ora pedindo arrependimento desses pecados, confessando esses pecados e pedindo perdão. Eu vou deixar aqui no final uma oração que você pode fazer, uma oração geral, por pecados geracionais, por maldições hereditárias. Você vai fazer essa oração. Depois, você vai fazer o mapa da sua terra, daquela região onde você está morando. Você vai saber aí sobre a sua casa que você mora, quem morou aí. Se você estiver enfrentando batalhas aí dentro da sua casa, você precisa saber quem morou aí. Pode ter um levantamento de altares aí para demônios. E você ora a Deus, verdadeiramente Deus vai te revelar. Todos os pecados que contaminam aquele lugar, você vai você vai orar a Deus para que Ele te revele ali. Aí terceiro, você vai santificar a terra. Como é que você santifica a terra? Você começa fazendo um jejum, orando
proclamando os versículos da palavra de Deus sobre o sangue de Jesus, e você vai fazer batalha espiritual. Você usa a autoridade espiritual e ordena que todos aqueles espíritos malignos que se alojam ali saiam. Você ordena que aqueles espíritos malignos ali que você identificou ali no bairro saiam. Todo o principado ali do vício, todo o principado da contenda, todo o principado da idolatria. Se você tiver promiscuidade sexual aí dentro da sua casa, sua filha estiver na promiscuidade, ou seu filho, eles estão influenciados por esse principado. Você também vai ordenar e expulsar em nome de Jesus. Se seu marido começou a fazer masturbação, logo em seguida, seus filhos também vão começar a fazer masturbação. Então você tem que ordenar aquele espírito maligno ali que saia de dentro da sua casa. Você pode ungir as janelas com óleo, as portas de casa, representando o sangue do Cordeiro. Você pode fazer uma oração e ali nos aparelhos de TV, celular, computador, aonde os seus filhos ou seu marido usavam para ver pornografia. Você precisa de preferência até mesmo vender, se desfazer esses equipamentos. Ungir e orar e secar a fonte, né? Que é tirar do aparelho todos os sites ali de pornografia. Você precisa trazer, irmão, a arca para casa. Como é que você traz a arca para casa? Faça cultos. Chamem 2 pessoas aí, porque a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem presentes, ali ele estará. Chama a sua igreja, faça culto ali na sua casa. Você vai trazer a arca do Senhor para dentro da sua casa, e aonde a igreja chegar, as portas do inferno não prevalecerão. Os demônios vão ter que bater em retirada. E você precisa fazer, irmão, o segundo passo, você vai fazendo uma operação pente fino. Assim eu fiz aqui na minha casa. Eu tinha mandalas, eu tinha Buda, e eu fui me desfazendo, rejeitando e renegando. Você vai fazer a remoção de todo tipo de objeto, utensílio e roupas que você possa ter aí, que são a base legal para o inimigo entrar. Veja bem, eu tinha quase todas as minhas roupas eram furtadas. E eu doei tudo para um bazar da igreja, né? E orei pelas roupas, mas o certo não seria fazer isso. Você precisa ressarcir aquelas pessoas que você causou prejuízo, que você furtou. A Bíblia diz pra gente ressarcir em dobro, devolver em dobro. Claro, primeiramente pedir perdão a Deus. E você precisa se desfazer de todo objeto amaldiçoado que você colocou dentro da sua casa. Desde imagens até textos, mandalas, seja o que for. Veja o que diz a Bíblia. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Deuteronômio 7:26. Muitas vezes, irmão, você pode estar aí enfrentando batalha espiritual dentro da sua casa, enfermidades, contendas, separação, brigas por causa de um objeto amaldiçoado que você colocou dentro da sua casa e você deu a base para o inimigo entrar e matar, destruir e roubar, porque foi para isso que ele veio. Enquanto Jesus veio para nos dar vida em abundância, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Se está acontecendo isso na sua casa, na sua vida, é porque você está sendo vítima de Satanás e dos principados e potestades. E você precisa se levantar. Porque se você não se levantar, você e a sua família serão destruídos. Precisamos nos levantar. Então, eu queria também acrescentar um ensino muito poderoso do irmão Derek Prince, de uma experiência própria dele mesmo. Ele, quando ele estava exercendo o ministério dele de cura e libertação, a vida dele estava completamente amarrada. Ele disse lá no livro Expulsaram Demônios que tudo estava dando errado, tudo. Ele estava com problemas financeiros, problemas nas igrejas aonde ele ia, porque veja bem, ele era um missionário, ele viajava o mundo todo, expulsando demônios, pregando a palavra, mas aonde ele ia, ele procurava uma igreja para ele estar debaixo da autoridade espiritual
de um pastor. Muitas vezes esse pastor pode ser até um homem muito mais novo do que a pessoa, não importa. O importante é você estar debaixo da autoridade. Pois bem, ele disse que ele estava passando, o ministério dele estava amarrado, não estava prosperando de jeito nenhum. Ele também estava cheio de dívida. E um dia ele estava orando a Deus, pedindo para Deus uma direção, e o Espírito Santo de Deus mostrou para ele, assim, ele estava parado e ele começou a olhar um casal de dragões que ele tinha dentro de casa, estatuetas. Esse casal de dragões ele tinha herdado dos bisavós dele. Ele guardava aquilo com maior carinho porque ele tinha muito amor pelos avós e ele guardava aquilo. E aí ele disse que certo dia ele olhou para aqueles dragões e veio aquela mensagem na mente dele assim: quem é que representa os dragões na Bíblia? Satanás. E então o Espírito Santo mostrou para ele que a vida dele estava amarrada, o ministério dele estava amarrado, não prosperava de jeito nenhum, porque ele tinha uma maldição dentro da própria casa, através daqueles dragões. Os dragões tinham vindo da China, eram objetos amaldiçoados. Os chineses, eles cultivam vários tipos de cultos a várias imagens, principalmente dragões também. E ele caiu no versículo da Bíblia, lá em Apocalipse, onde fala do dragão, de Satanás, representado por um dragão. Ele jogou fora aqueles objetos amaldiçoados, ele pediu perdão a Deus por o pecado de estar guardando aqueles objetos dentro de casa. E o ministério dele, ele falou que em poucos dias tomou um novo rumo. É assim, irmão, a gente abre as portas para essas trunqueiras, colocamos trunqueiras dentro da nossa própria casa, nós amaldiçoamos não só a nossa vida, a vida dos nossos filhos. Então, o único bem, irmão, mais valioso que nós podemos ter dentro da nossa casa, que nós devemos ter dentro da nossa casa, além dos móveis necessários, é a palavra de Deus, o livro da vida, as sagradas escrituras, os mandamentos inspirados pelo Espírito Santo de Deus para iluminar a nossa vida, transformar a nossa vida, transformar a nossa mente, transformar o nosso coração. É isso, irmão. Faça o pente fino na sua casa, faça uma varredura, limpe tudo, irmão. Jogue essas trunqueiras todas fora. Livros, se você tiver uma biblioteca aí, jogue isso fora, irmão. Lá na Bíblia, eu não lembro qual é o livro que há um homem que queimou tudo e jogou tudo fora. Todos os livros, você precisa jogar tudo fora. Tudo, irmão, tudo. A única coisa que você vai deixar aí é a palavra de Deus. Se for livro ligados a ocultismo, você precisa queimar tudo isso. Tudo isso são objetos anátemas, amaldiçoados. E vai estar amaldiçoando a sua vida, tá bom? Fica com Deus, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmão, você precisa ter em mente que a porta para a entrada desses demônios é nós que abrimos e nós quem fechamos. As bases legais somos nós quem damos a eles. Então, falando sobre os objetos amaldiçoados, veja que a Bíblia diz que até os lenços e aventais de Paulo eram levados para curar enfermos e espíritos malignos também saíam. Diz assim: de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Atos 19:12. Por que isso? Porque Paulo era um homem que vivia em santidade e era cheio do Espírito Santo. Então até o suor de Paulo, que ficavam ali impregnados naquele lenço, expulsava demônios e curava enfermos. Você precisa entender que o mundo espiritual, ele existe, ele é real. Veja que o suor, hoje em dia,
ele é usado para fazer teste, por exemplo, teste de DNA. Quando eu vou para academia, eu lembro desse versículo. Geralmente eu sempre limpo os bancos da academia antes de eu deitar, porque aquele lugar ali, ele está impregnado com o suor de uma pessoa que você não sabe quem é. Você não sabe como é que ela vive, você não sabe como vive aquela pessoa. Irmão, imagina você ter conjunção carnal com uma pessoa, praticar sexo com uma pessoa que você nem sabe quem é. Se até o suor de uma pessoa está impregnado. Assim é, irmão, uma casa, motel, casas de bingo, o teu emprego, aonde lugares de culto, beiras de rio. Por isso que lá na minha casinha, eu tenho uma casinha em Magé, na beira do rio. Eu agora estou fazendo a proclamação da palavra lá no lugar onde as pessoas vinham praticar macumbaria lá. Nunca mais eles apareceram. E eu fiz uma placa e coloquei lá assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, do lado da pedra aonde eles vinham dançar para Satanás. Nunca mais eles apareceram lá. Eu também proibi eles de irem lá em nome do Senhor Jesus. Então, eu vou deixar uma lista aqui de alguns objetos que são bases legais para os demônios entrarem. Por exemplo, totens, gárgulas, baralho, videogame. Depois eu vou deixar um ensino aqui a respeito do aprisionamento através dos jogos. Há muitas crianças aí aprisionadas, há muitas crianças que estão sofrendo depressão, síndrome do pânico. Livros, por exemplo, livros de autoajuda, de esoterismo, de seitas, de yoga, de budismo, de nova era e muitos livros de psicologia. Por quê? Porque a psicologia, ela estuda muita coisa, muita heresia, muito ensino, por exemplo, dos gregos, muito ensino sobre a alma. E os gregos, geralmente, esses homens que estudam a filosofia, eles não acreditam em Deus. Eles acham que pode tratar a mente das pessoas com o ensino de homens. E a nossa mente, ela só pode ser modificada, transformada com a palavra de Deus. Assim foi a minha e assim será a sua. Veja, desenhos animados, brinquedos, vários brinquedos tipo esses tipo Barbie, Aladdin, Monster High, Bob Esponja, Pequena Sereia, esses filmes da Disney que tratam essas princesinhas. Todo tipo de, por exemplo, a música, através de músicas de funk, essas músicas seculares, funk, rock pesado. Por exemplo, esses louvores seculares que você escuta sem saber que aquelas pessoas são realmente convertidas. Geralmente quem está por trás da indústria da música é o próprio Satanás. Na verdade, hoje em dia, o mundo está dentro da igreja, quando deveria ser o contrário. E assim também Satanás também se filtrou nos louvores. Eu soube de uma menina que ela é bem famosa, eu até cantava os louvores dela, que a letra de um hino que ela cantava, de um louvor, era de um terreiro da macumbaria. Era uma letra do Xangô, uma coisa dessas. Então veja bem, quem está por trás, irmão, disso aí? Você está cantando um louvor achando que está adorando a Deus. Nada. Quem criou aquela letra era uma pessoa que servia a Satanás. Então o louvor, irmão, é para a honra e glória do Senhor Jesus, não é para alegrar nossa alma. Você quer louvar o Senhor? Proclame os salmos. Eu tinha todas essas músicas aí chamadas de louvores no meu celular, eu excluí tudo. Pedi perdão a Deus e quando eu quero louvar o Senhor, eu proclamo os salmos, que era assim que o povo de Israel fazia. Os salmos, na verdade, eles eram proclamados com instrumentos musicais. Eles eram cantados, louvados. Assim nós também devemos fazer. Então, continuando com objetos que você deve retirar de dentro da sua casa. Joias, principalmente se for herdadas de pessoas antigas, avós, artes, esculturas, quadros, superstições de tudo quanto é tipo. Por exemplo, enterrar umbigo de criança, guardar umbigo dentro de casa, objeto de atitude cultural,
horóscopos, mapa astral, incensos, mensageiros do sonho, aquele que faz um barulhinho, filtros dos sonhos, amuletos indígenas, objetos de adoração pagã, bebidas alcoólicas, cinzeiros, cigarros, drogas, objetos de pirataria, roupas de marcas consagradas. Você precisa fazer uma pesquisa antes de comprar qualquer marca. Objetos de idolatria sexual, tipo aqueles objetos de sex shop, roupas íntimas assim, imitando essas roupas de prostitutas, roupas de rituais pagãos que foram usados, aquelas roupas que você guarda do primeiro batismo do seu filho, e todos os tipos de símbolos ocultistas. Eu me desfiz de mandalas, filtros dos sonhos, eu tinha Buda, eu tinha camisetas com aqueles filtros dos sonhos. Eu fui me desfazendo, fui fazendo uma limpa. Fiz uma limpa aqui geral. Tirei tudo. Você precisa rejeitar, renegar, pedir perdão a Deus, porque isso é idolatria. Você diz: eu rejeito e renego e ordeno que esse espírito maligno que veio aqui dentro da minha casa através desse objeto saia em nome do Senhor Jesus. E ele vai ter que sair. Você precisa ter em mente, irmão, que os símbolos, eles falam. Não se esqueça, irmão, que os símbolos, eles falam. Todo símbolo nos liga e nos conecta com algo. Eles expressam uma vontade, uma verdade oculta, uma oração não falada, é uma consagração. Eles são portais espirituais e servem para invocações de demônios. Podem aprisionar espiritualmente uma pessoa. Eles podem aprisionar uma família. Eles podem aprisionar uma cidade. Um símbolo no original grego é Sibidon, significa amarrar, atar. Você está aí com a vida presa, amarrada, porque sua casa está cheia de símbolos, de coisas amaldiçoadas. E veja o que diz Jó em 36, 8, 9. E se estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição, então lhe faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. Tá vendo? Prevaleceram. Irmão, se você está nessa situação, só há um caminho. O caminho é a libertação. Mas a libertação, irmão, é para crentes. Primeiro você precisa trancar as portas. Primeiro você precisa entregar sua vida para Jesus, porque Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso general. Segundo, você precisa estar debaixo de autoridade espiritual de um homem de Deus, além de largar o pecado. Então, a libertação, a promessa da vida abundante que Jesus nos deixou é para todos, porque Deus não quer que ninguém pereça, mas há um preço. O preço é aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E como seu Salvador, Salvador da sua vida, porque Ele que vai te remir de todo o pecado, de toda a maldição da lei, e Ele que vai te purificar, porque Ele é quem salva, quem liberta e quem cura. E fechar as portas. Primeiro de tudo, você precisa abrir as portas para Jesus. Ele não diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Aí, quando você abrir essa porta para Jesus, você vai ganhar uma mesa na mesa do Senhor, vai ser adotado por Deus como filho, e você começa a fazer essa varredura, começa a fazer essa limpeza, você começa a fechar as portas. E aí você será totalmente liberto e você vai viver a vida abundante prometida na palavra de Deus. Veja também os principais símbolos. Eu vou deixar uma lista aqui também. Pé de galinha, yang yang, aquele negócio chinês. Se você não souber, você pesquisa lá no Google, vê o que é. Mancha louca, mão boba, olho de Horus, mão chifrada, tridente, pentagrama, unicórnio, casal transcendental, pirâmide, mandala, cristais, aquele Om que a gente fazia no yoga, que fazia Om, caveira, coruja, carranca. Então, quando você fizer isso, você vai trazer a arca do Senhor para a sua casa, sua vida, e você vai transformar aquela esfera espiritual. Foi isso que eu fiz aqui. Mas o principal de tudo isso, irmão, depois que você fazer essa limpa, essa geral,
o principal é a proclamação da palavra de Deus. Você vai ler a Bíblia em voz alta, voz audível, e você vai se vestir com vestes de louvores e adoração para não dar base para o inimigo. Porque, irmão, esses principados, eles não querem perder território. Eles vão fazer de tudo para voltar. No início, você vai enfrentar uma batalha muito grande. Foi assim na minha vida. Eles vão, irmão, aprontar. Eles vão fazer muita coisa, irmão, e você vai falar assim, meu Deus do céu. É assim mesmo. Eles vão usar, irmão, tudo quanto é pessoa que está ali do teu lado para te afrontar e você desistir. Mas você não pode fazer isso. Lembre-se que a arma mais poderosa é a palavra de Deus. Proclame os versículos, principalmente do sangue de Jesus. Eu vou deixar uma oração aqui principal de renúncia geral por pecados de idolatria, que são, você vai limpar a árvore genealógica da sua família. Você vai pedir perdão a Deus pelos pecados geracionais passados. É uma oração de renúncia que quase todo mundo tem que fazer. Dificilmente uma pessoa não tenha na família esses pecados, que são de idolatria, ocultismo e até mesmo derramamento de sangue, como por exemplo aborto. Então você precisa confessar esses pecados um a um, pedir perdão a Deus desses pecados. A morte propiciatória de Jesus é a garantia das maldições. Ele se fez maldição por nós, ele nos resgatou da maldição da lei, conforme Gálatas 3, 13 e 14. E a base da renúncia é a propiciação de Jesus, o Cordeiro de Deus. Tudo de bom que temos foi conquistado por Jesus na cruz. Então aí você vai agradecer por tudo de bom que veio de nossos antepassados. Você vai se arrepender, confessar e pedir perdão pelos pecados dos seus antepassados. Você vai descrever diante de Deus os sinais e padrões das maldições da sua família, vida dos seus pais, avós, bisavós, tetravós, até a 10ª geração. Porque em Deuteronômio 23, 2 diz assim: filhos ilegítimos e seus descendentes até a 10ª geração não podem entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Ou seja, se alguém for filho ilegítimo, nem ele nem seus descendentes até a 10ª geração terão permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Então você precisa pedir perdão por esses pecados. Você precisa aplicar o poder do sangue de Jesus Cristo entre a sua vida, a vida dos seus pais, avós, bisavós, tetravós, até a 5ª geração, até a 10ª geração. E declarar para os poderes das trevas que as maldições foram quebradas e comandar que eles se retirem da linhagem da sua família no nome poderoso do Senhor Jesus. Você precisa pedir a proteção de Deus através da sua presença e dos seus anjos, porque os anjos são criados como espíritos ministradores para nos ajudar, e você tomar a autoridade dos antepassados. Você vai tomar essa autoridade e entregá-la ao Senhor Jesus. Você vai enfrentar batalhas, mas você será mais do que vencedor. Você vai deixar... Eu não achei a oração para deixar aqui para vocês como exemplo, mas não é difícil fazer a oração, é como eu expliquei. E eu vou deixar uma proclamação poderosa para você fazer quando você estiver no meio do seu processo de libertação. Conforme eu estou falando para você, vai piorar a situação para melhorar depois, porque esses principados eles não vão querer sair. Então você vai fazer essa proclamação poderosa quando esses principados começarem a se levantar contra você. Diz assim: vencemos Satanás quando testificamos pessoalmente acerca daquilo que a palavra de Deus diz, que o sangue de Jesus faz por nós. Pelo sangue de Jesus sou redimido da mão do diabo. Pelo sangue de Jesus todos os meus pecados são perdoados. Pelo sangue de Jesus sou continuamente purificado de todo o meu pecado. Pelo sangue de Jesus sou justificado, feito justiça, como se nunca tivesse pecado.
Pelo sangue de Jesus sou santificado, purificado, separado para Deus. Pelo sangue de Jesus tenho ousadia para entrar na presença de Deus. O sangue de Jesus clama continuamente a Deus no céu por mim. Eu vou contar aqui que esse homem de Deus, o Derek Prince, quando ele estava fazendo expulsão de demônios, e ele fez muito, alguns demônios eles não querem sair. Eles não querem sair, porque conforme o ensino dele, se eles saírem, eles são espíritos e eles precisam do corpo para habitar. Se eles saírem, eles vão sofrerem reprimendas daquele maioral ali que comanda aquela cadeia. E muitas vezes, quando ele expulsar esses espíritos malignos, eles não queriam sair. Eles tentavam ficar de tudo quanto é forma. E então, ele começava a proclamar os versículos da Bíblia. Porque diante da palavra de Deus, que é uma espada, é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, Satanás ele tem que bater em retirada. E muitas vezes, alguns principados, mesmo diante dele fazer a proclamação da palavra, veja bem, ele era um homem de Deus, geralmente ungido, geralmente ele estava em jejum. Esses demônios eles não queriam sair. Então ele começava a proclamar os versículos da Bíblia sobre o sangue de Jesus. E Satanás esperneava, gritava, ficava revoltado, mas saía. E ele tem que sair, irmão. Então, veja bem, essa oração é muito poderosa, que é o sangue de Jesus. Mas veja bem, irmão, um alerta. Isso aqui não é uma receita de bolo. Isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que há de mais poderoso no universo. Veja que Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Mas o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Essa vida em abundância é quando nós alcançarmos a libertação. A libertação é um processo, mas o começo da libertação, ela só começa quando verdadeiramente você entregou sua vida para Jesus, ou seja, você é um crente, você fechou as portas para o pecado, você está buscando a santidade, você está se alimentando da palavra de Deus, porque é ela quem nos transforma, quem nos limpa, quem nos purifica. E então, a libertação é um processo. Esse início vai ser uma batalha, porque esses principados eles vão se levantar, mas você é um guerreiro. Você é um guerreiro, quem está encabeçando essa guerra é o nosso próprio Senhor. Ele já destronou Satanás na cruz, quando ele venceu a morte, e ele é o nosso cabeça, ele é o nosso rei, ele é o nosso general. Então, Satanás, ele vai ter que bater em retirada. Então, você, irmão, se você quiser realmente alcançar a vida em abundância prometida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, você começa esses passos na sua vida. E você vai me dizer daqui a 2 meses como está a sua vida. Depois, se você quiser, eu procuro a oração de renúncia de pecados antepassados e coloco embaixo aqui, deixo para você fazer o download. Mas não é uma oração difícil. Se você não souber dos seus antepassados de jeito nenhum, se você for filho adotivo, você ora a Deus e você faz uma oração de renúncia geral, de pecados ocultos, idolatria, tudo quanto é fora da palavra de Deus, tudo que for anátema, que Deus, ele vai escutar. Agora, irmão, Deus quer um coração contrito. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi pecou várias vezes? Sim, mas Davi se arrependeu verdadeiramente. Deus quer arrependimento, irmão. Deus quer arrependimento verdadeiro, porque Ele sonda o nosso coração e a nossa mente. Então eu espero que esse ensino, eu creio em Deus que esse ensino vai ajudar, vai transformar a sua vida e vai ser um passo importante para a sua vitória e alcançar a vida em abundante conquistada pelo nosso Senhor na cruz para cada um de nós. Não esqueça
que Ele já levou todas as nossas enfermidades, Ele se fez maldito por nós, Ele já carregou todas as nossas doenças e Ele se fez pobre para que fôssemos ricos, e a vitória é nossa. E as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente, e que Jesus seja a sua rocha.